Boa tarde. Queria agradecer ao Fernando Alvim o convite. Eu procurei levar a sério a pergunta, não o pronome pessoal, mas o pronome interrogativo: quem é Portugal? Há muitas representações de Portugal. A sua localização geográfica e a data da sua fundação objetivam-no. Mas Portugal é visto a partir da casa e da família que são as nossas. É a multiplicidade de casas de onde se sai e onde se regressa à noite ao longo do tempo. E há tantas representações de Portugal quantas as regiões, as cidades e os seus bairros. Há tanto Portugal quantas as infâncias, as famílias em que cada um de nós nasceu, quantos os seus caminhos e as geografias específicas das suas regiões, quantas as casas habitadas por pessoas, quantas as pessoas que cá vivem, quantas as pessoas que nos visitam, quantas as idades de cada pessoa que um dia aqui chegaram. Há Portugais singulares e há Portugais coletivos. Há tantas representações de Portugal quantas as partes do dia e a vida das pessoas distribuídas pelas partes do dia. Há Portugal ao nascer do sol e ao pôr do sol, de Viana do Castelo até Sagres. Há Portugal ao meio-dia ou a seguir ao almoço, quando os trabalhadores da construção civil sossegam o corpo ou os pedreiros estendem as pernas por terem estado e irem estar de cócoras. Portugal é diferente consoante as estações do ano. Há Portugal quando de cá se parte e Portugal quando cá se regressa. E há tantas partidas e tantos regressos, uns coincidem, outros são apenas despedidas, mesmo quando só se regressa. É que aqui também se vive com mais pessoas do que os habitantes vivos. Uma pessoa pode projetar a sua sombra ausente sobre todas as encostas e Portugal é Portugal sem essa pessoa. Há o Portugal dos outros, que é distante, e não podemos espreitar pelo ponto de vista desses outros, nem pôr Portugal com o aspecto criado pela sua perspectiva. Há Portugal visto pelos outros, que são os nossos, os caminhos que percorrem, os sítios onde vão, onde param, como se dizia antigamente, cafés, restaurantes, zonas, ruas, ginásios, igrejas, hospitais, escolas, liceus, faculdades, onde se nasceu, no campo, na praia, na cidade, e quem se conheceu. Há Portugal dos sem-abrigo, dos outros, que olham para os outros como outros. Mas Portugal dá para o Tejo e o Tejo dá para o Atlântico para o outro lado do Atlântico. Ser eu implicado no haverem outros, nos que são os nossos, esta implicação não requer uma realidade efetiva das suas vidas. Os nossos mortos, avós e avós, os amigos e conhecidos, até dos desconhecidos, continuam vivos em nós, e em nós continuam os nossos antepassados e familiares, bisavós que não conhecemos, e em nós estão já vivos com possibilidades filhos e sobrinhos, netos e sobrinhos netos, etc. A vida humana tem esta característica complexa de não ser simples nem individual, e a sua complexidade é já à partida e a priori coletiva. Sermos uma comunidade, uns serem com outros, não resulta de um acrescente de pessoas que vamos conhecendo. Somos assim a priori. Os outros constituem-nos já e apenas na sua possibilidade. E somos assim numa geração de contemporâneos, numa franja que vai desde o português mais velho que ainda vive e cada recém-nascido, um com oportunidades e hipóteses sempre de cada vez mais e mais reduzidas, e os outros sempre com toda a vida pela frente, pelo menos como possibilidade. Mas nós somos também as gerações passadas, os velhos que vemos desde sempre, desde miúdos, e sempre houve velhos, e cada vez há mais velhos, e não sabemos como vivem sem a expectativa ontológica de um por ser. Vivem a realidade que têm na pobreza e na riqueza, na doença e na saúde, do mesmo modo que vemos crianças sempre desde que nos conhecemos. Esses são os que nos sobreviverão, os que cá ficarão quando tivermos partido. Entre uns e outros há gerações passadas, que vão até ao tempo da fundação, e as gerações futuras, quando se calhar Portugal já não existirá com este nome, será apenas uma geografia e ninguém falará português. Um país tem uma certidão de nascimento e terá certamente uma certidão de óbito. Um país é localizado numa geografia, mas a geografia muda com os povos que a habitam, não apenas por haver um nome diferente para cada nação que habitou o quem das fronteiras do nosso país. E há portugueses no estrangeiro, como em Portugal, e descendentes de portugueses que poderão ou não ter vindo a Portugal, mas têm de certeza uma relação ainda complexa, mas existente entre eles e o seu país. E é aqui que santificamos os nomes próprios das nossas vidas, daqueles a que nos consagramos e por quem nos sacrificaríamos, a quem nos entregamos e nos dedicamos o melhor que sabemos. Sem dúvida, se calhar, fazemos apenas o mínimo por eles e às vezes nem isso. Mas esses outros, aí que encontramos e vamos encontrando, abrem portas de oportunidade, levam-nos a paisagens e a dimensões onde não iríamos sozinhos, porque todas as paisagens que os outros nos dão a ver são as suas próprias vidas.
São de certeza aqueles a que nós chamamos os nossos, a quem nos liga laços estreitíssimos, tão estreitos que é como se corresse nas nossas veias um mesmo sangue ou respirássemos um mesmo espírito. Como se não conseguíssemos dizer eu, sem os implicarmos em nós e nós neles. Se desaparecesse ou nunca tivessem aparecido, os mapas das nossas vidas ficariam irreconhecíveis. Nós não seríamos os mesmos. A erosão do tempo parece nivelar tudo pela ação da sua passagem inexorável. As primaveras já não trazem a Portugal o sol que inundava o corredor da casa da minha infância. São estações do ano que chegam depois do inverno e partem antes do verão. O primeiro mergulho de verão já não é como antigamente, quando a praia da infância não estava à distância de Lisboa, mas existia entre o último dia de setembro e o primeiro dia de julho, e já não encontramos no olhar do outro quem não víamos desde toda a eternidade. Já não nos vemos e já não somos vistos, e às vezes já nem isso importa. E contudo, foi em Portugal que os portugueses viveram a primeira vez de tudo na vida, a primeira vez das primeiras vezes, onde tiveram o rasgar total da vida na eternidade à escala mundial. O lapso de tempo que é a nossa vida está configurada por um sentido de totalidade inabarcável e inabrangível, e é muito difícil dar conta de que é esta vida que é a nossa, a minha, a tua, a dele, que é vista pelo olhar da possibilidade da partilha de gerações e gerações de portugueses com nome e anónimos. De gerações de antepassados e descendentes de descendentes. E a nossa geração é aqui e somos na travessia das horas, algumas ao lado e outras sem darmos por elas. À noite diluem-se as fronteiras, e fronteiras lá longe, mas só as físicas, porque a fronteira entre cada país é da comemoração dos dias feriados, por exemplo, dos feriados nacionais, que são diferentes de país para país, e podem até ser no mesmo dia, e a comemoração pode ser a mesma, mas são radicalmente diferentes, porque os feriados nacionais nascem connosco ou fazem-nos no que somos. São dias especiais nos dias da nossa vida, como aniversários de crianças com presentes, gelatina, mousse de chocolate e velas para soprar. Venha quem vier, e veio os mortos, os finados, os falecidos, todos os santos, os poetas, a Anunciada e o 10 de junho. Onde fica o nosso país? Onde ficam todos os países da Terra? Há sempre um para lá da fronteira, um estranho no estrangeiro e um tempo sem nós. Quando projetamos a possibilidade irreal de uma lembrança futura do que é sido, antes de termos aterrado na existência, de termos ganho corpo aqui, de termos despertado para a vida inteira, o corpo confunde-se aqui com esta luminosidade, com a nossa qualidade de luz. Este momento é como o acordar de um sono, pela primeira vez, e é isso que nos situa, e que podemos invocar como conteúdos vividos, talvez nenhuns. Se Portugal já cá havia e onde nascemos e vivemos, não é uma determinação geográfica nem histórica, é uma atmosfera, o nosso próprio elemento, e nós portadores da totalidade de gerações de portugueses que nos irão sobreviver, em que viveremos como geração e como pessoas. Portugal situa-se no nosso primeiro despertar. É nele que fizemos corpo. Mas a forma do corpo é mística. E o que é que abre essa instalação que sintoniza, capta e se expande e interage já tudo? Um país é o seu povo, as suas gentes, os outros portugueses. E nós, como portugueses, somos, como diria Søren Kierkegaard na alternativa, symparanekrommenoi, aqueles que estamos a morrer ao mesmo tempo. Viver a vida assim não é apenas sintonizada pela tristeza, a angústia ou o horror do arrostamento com a morte. Um povo tem sempre de lutar pelo sítio em que se fundou, e essa luta pelo lugar da nação visa o futuro, não apenas a proteção e a garantia da subsistência, mas a luta coletiva por um futuro que pode, iminentemente, trazer a destruição. O porvir de um país é a expectativa sóbria do futuro do seu povo. O lugar da nação de um povo não é geográfica, mas é temporal. A situação crítica implica-nos a nós todos num haver ou não haver de um porvir comum, em que o ser um com o outro obriga à compreensão simples da possibilidade do porvir para cada um dos nacionais. Essa determinação não é social nem coletiva, resulta de um futuro comum. Ou então deixa de haver nação, povo, pátria, e o que nos determina será apenas o modo como somos, como toda a gente e ninguém, sem esperança nem expectativa, mas também sem desespero, apenas com a indiferença do que importa. Obrigado.